Hoje eu estou ao lado deste ícone do jornalismo de Araraquara. Que inversão não é, Rita? Na frente das câmeras, para mim até Mas era para ser invertido, né? Eu Não. gostaria de ser entrevistado por você sabe, né? Vamos marcar um dia. Então vamos marcar. Mas dessa vez eu que faço as perguntas. Vamos lá. Primeiro, inicialmente, eu gostaria de agradecer você ter vindo, ter aceito o meu convite para participar aqui do Humor de Quinta. Agradeço demais, a gente já tem uma amizade de longos anos. E você é uma das pessoas que eu sempre pensei, falei, poxa, eu tenho que chamar a Rita. E deu certo sua agenda e estamos aqui. Foi um prazer e você não sabe o quanto eu fico grata por receber esse convite, porque eu acompanho o seu trabalho faz tempo e com esses novos projetos aí eu tenho adorado, e a hora que surgiu o convite eu falei, nossa, que oportunidade, gratidão. Não, eu que agradeço, Rita. Vamos contar um pouquinho da sua história. Você é daqui de Araraquara mesmo, Rita? Sim. Nascida aqui? Nasci em Araraquara no dia 30 de junho, agora entrega a idade. Não entrega não. Não entrego, 1964, ano da Revolução. 1964. E sempre morou aqui? Não. Estudou fora, Estudei trabalhou fora. Mas vamos falar da infância antes, senão a gente já pula uma etapa imensa, né? Exatamente. Porque eu tava aqui, eu tentei pegar um pedacinho do seu currículo aqui e não ia caber, eu ia estar aqui com um pergaminho, né? Me conta da sua infância, como foi? Você tem 2 irmãs, é isso? São 3 mulheres? Nós somos, na realidade, em 5 irmãs. 5 mulheres? 5 mulheres. Olha eu só. sou a do meio, tem 2 acima e 2 abaixo. E mulher é o que não falta na minha casa, né? É quase a casa das 7 mulheres, ficou com 6, né? Contando com a minha mãe 6, exatamente. Quase a casa das 7 mulheres. E na infância, você deu muito trabalho, Rita? Você era uma garota tranquila e tal? Eu não me arrependo de nada na minha infância, não. Isso quer dizer que você deu trabalho, né? Eu dei o trabalho normal como uma criança. A única coisa que é diferente é que a hora que a minha mãe ia ver, eu estava jogando futebol com os meus primos, com isso, com aquilo, e que comigo não tinha aquela. Eu queria jogar futebol. Você entrou no futebol e depois a gente vai falar um pouquinho do seu pai. Muita gente, se isso de alguma forma, acredito que não, mas se de alguma forma te incomodava essa questão de a filha do Vail, se isso, quando você passou a ser a Rita Mota, porque eu acredito que quando era jovem e tal, sempre a filha do Vail. Não, sim, pra quem bastante. não sabe, né, falando do seu pai... O Vail Mota, né, técnico de futebol, tudo. Muito tempo eu era a filha do Vail, isso me irritava. Me irritava porque, tudo bem, eu sou a filha do Vail, mas eu sou a Rita em primeiro lugar. Sim. Porque a filha do Vail, demorou, mas eu conquistei meu espaço, sim. Conquistou, não, e a gente sabe, Rita, e vamos entrar nessa parte, o jornalismo, quando a comunicação social, né? Quando surge isso? Já no colegial, você já gostava ali de... Gostava, eu adorava escrever, e quem me despertou muito para esse mundo do texto, todas essas coisas, na época, eu estudei no IEBA. No IEBA. Naquela época era... Na época que era IEBA. Não, EBA, já era IEBA. EBA, mas tinha aquele setor primário, secundário e terciário. O primário era biológicas, o secundário exatas e o terciário humanas. E quem é uma das responsáveis por eu ter optado, né, por essa área foi a grande professora Sônia Talora, viúva do Talora, professor de Sociologia da Unesp. Se hoje eu sou jornalista, eu devo também muito a ela, que ela sempre me incentivou. E detalhe, nessa época ela incentivou também uma segunda pessoa que é jornalista, Célia Pires. Que nós estudamos juntas no colegial. Você fez, depois do colegial, você fez a faculdade de comunicação social, de jornalismo. Foi na Unesp que você fez? Foi. Eu sou da primeira turma da Unesp de Bauru. Só que não foi logo terminado o colegial. Eu terminei o colegial e fiz Ciências Sociais na Unesp aqui. Sim. Mas concluiu? Chegou a concluir o curso? Por um ano eu não concluí, entendeu? Aí eu fui para o jornalismo e de lá... Nunca mais saí. Ô Rita, no seu currículo fala que você é especialista em didática do ensino superior. O que é isso? Eu fiz essa especialização
Porque eu dei muita aula em faculdade. Olha só, de jornalismo. De jornalismo, de comunicação. A primeira faculdade que eu dei aula foi a Unilago de São José do Rio Preto, que na época eu estava lá, eu trabalhava lá. Então, eu estava a disciplina de introdução ao jornalismo. Naquela época, eu era professora de planejamento gráfico, que a gente tinha ainda que planejar um monte de coisa. Hoje é diferente, é mais fácil por conta de toda a informática. E fui professora de assessoria de imprensa lá também. E depois, anos se passaram, eu também fui professora de Jaú, da faculdade de Jaú, do curso de comunicação. Olha só, hein? E lá eu dei mais disciplinas e isso eu tive que fazer por conta desse meu lado mestre de didática, entendeu? Sim. Então, por isso que eu fiz esse curso, para poder aprimorar e tentar fazer uma coisa muito melhor para os meus alunos. Ô Rita, você falou essa questão do avanço, é até uma questão que eu queria te perguntar. Você é da época, isso não estou te chamando de velha, pelo amor de Deus. Porque eu, quando era criança, ainda lembro que existia, meu pai usava. Mas você é da época ainda do jornalismo da máquina de escrever. Sou, do linotipo, da máquina de escrever. E hoje a gente tem um avanço tecnológico assim absurdo, né, do que era o jornalismo. E alguns jornalistas não se atualizaram. Não, tem jornalistas. Você teve essa preocupação, Rita, em seguir esse avanço? Eu sempre fui uma pessoa que o que eu não sei, eu vou estudar e vou procurar saber. Como eu era da época do linotipo, do clichê, né? Porque na época fotografia no jornal era um clichê, tudo. Eu fui aprendendo sozinha, fuçando. Autodidata. Autodidata. E tudo que eu faço hoje, com parte de produção, de vídeo, de todas essas coisas, eu aprendi sozinha, lógico, tendo várias inspirações, e uma delas são vocês. Ah, que isso. Tá? Imagina, que é isso. Não, e hoje em dia, a sua opinião, Rita, hoje em dia parece que todo mundo que tem um celular na mão se tornou um jornalista. Então, o cara filma aqui e vai lá e edita no próprio celular. Dá para fazer muita coisa boa, tem gente que faz um material legal no próprio celular, até porque os celulares avançaram demais. Mas hoje parece que todo mundo é jornalista investigativo, né? Vai lá. O que você acha disso, Rita? Você que vem do jornalismo ali, entre aspas, das antigas e teve que ir se atualizando e já deu aula em faculdade de jornalismo. Que momento é esse ali que... Para mim, desde quando houve aquela questão do diploma de jornalismo... Isso me entristeceu muito, porque quem é diplomada, não desmerecendo os demais, a gente comeu pão que o diabo amassou. Eu não curti a faculdade. Eu tinha que... Eu estudei fora, que foi Bauru, como eu havia falado, mas eu tinha que me regrar, não era tudo que eu podia comprar. Para você ter uma ideia, na época, eu vendi minha moto para comprar meu equipamento de fotografia na faculdade, certo? E a gente foi aprendendo, aprimorando. Ter o diploma é toda uma parte científica e técnica que muita gente não tem. Mas você concorda que o jornalismo também tem a ver com o dom? Dom, claro. Um dom, né? Mas tem uma coisa. Eu não acho que, por mais qualidade que você tenha num celular, e sair filmando por aí, não adianta, se você não fizer uma boa edição. E se você não tiver credibilidade em primeiro lugar, não adianta querer sair fotografando, falando, filmando, dando as opiniões, porque... Não adianta. Ou você tem credibilidade, ou não adianta você ficar brincando. Eu sou sincera. Muitos eu nem vejo. Na verdade, esse avanço tecnológico não é só na questão dos jornalistas. A gente tem médicos no Facebook ali, né? Pessoas que não têm o curso, mas que palpitam em medicina, ciência... política, tudo, né? Tudo. A gente tem um monte de profissionais que não são da área de fato. Hoje você tem a opção, a rede cresce, você roda a rede, você vai ver,
Você tem alguns pesquisa, qualquer coisinha, vem milhões de pessoas falando. Ô Rita, agora me conta um pouquinho das suas passagens na imprensa local, aqui na imprensa de Araraquara. Eu sei que você já trabalhou ali, tem uma lista, não é pouca não, né? Qual foi o primeiro lugar que você trabalhou aqui em Araraquara como jornalista? Antes de me formar, já estudando, nas férias, quando eu tinha da faculdade, eu trabalhei, eu fiz algum estágio no Diário. Que, nossa, saudoso Diário lá, Barbieri, Washington, nossa, o Francisco Salvador, o Kiko, tudo. Logo que eu me formei, o meu primeiro emprego foi no Jornal Imparcial. Foi na época lá era rígido a coisa, tudo, né? Trabalhei, mas trabalhei muito pouco tempo. Trabalhei o quê? Uns 8 meses, 1 ano. Aí depois, lá atrás, eu já tive a vontade de montar a minha empresa de comunicação. Então, eu tinha a minha empresa de comunicação, mas naquela época eu fazia muita diagramação. Eu lancei na época um jornalzinho que chamava Barbadas, que era uma toalha de mesa nos bares da cidade. E eu fiz tudo por ali. E fazia outros tipos de... Já criava, mesmo no Windows 3.1, no PageMaker, que já fazia vários trabalhos. Fiquei aí esse tempo, depois eu fui, da minha empresa, né? Eu fui para São José do Rio Preto. Lá eu pude trabalhar como assessora de imprensa do Clube Monte Líbano. Trabalhei, além de dar aula na Unilago, de lá, né? Trabalhei na TV Record de Rio Preto, como editora. Também amava. E em contrapartida também eu trabalhei como assessora de imprensa da maior mostra de arquitetura e decoração de Rio Preto e região. Certo? Fiquei um bom tempo lá, sempre ia e voltava. Voltei para Araraquara. Em função da família, Rita, esse negócio de vai e volta, ou é mais a questão de Araraquara mesmo? Essa volta foi mais em função mesmo da família. Eu havia perdido minha avó, minha mãe estava sozinha. Eu voltei. Mas ainda, mesmo voltando para Araraquara, eu tive um convite para trabalhar no Decor Yearbook, os anuários de arquitetura e decoração, os livros. E eu fui para São Paulo. Lá eu fiquei quase 1 ano trabalhando com essa parte. Mas aí voltei para Araraquara e, voltando para Araraquara, eu fui assessora de imprensa do DAI, na época do saudoso Dr. Pierre, que tenho que admitir uma paixão muito grande, porque uma pessoa que tinha o departamento como se fosse a casa dele e cuidava do departamento como ninguém. E mesmo com o cargo de assessora, eu picava cartão, entrava no mesmo horário de todo mundo, saía no mesmo horário de todo mundo, só que o que me diferenciava, eu trabalhava mais, porque quando tinha eventos à noite. Você fazia a cobertura. E finais de semana estava eu lá. Depois disso, eu comecei a dar aula, né, em Jaú. Fiquei lá em Jaú durante um bom tempo e adorando, por suspeita, né, que eu gosto de fazer. E parei com Jaú porque a minha vida de Jaú era ia e vinha todo dia. Nessa rodovia que hoje está sendo considerada a rodovia da morte, né? Sim. Porque cada dia é uma coisa. Graças a Deus, nesse período, nunca aconteceu nada comigo. No que eu voltei, eu abri minha outra empresa, né, que é a que eu tenho até hoje, e de lá para cá eu venho trabalhando muito com assessoria política, em campanhas. Esse é um assunto que eu ia te perguntar. Você trabalhou em diversas campanhas aqui, inclusive algumas até a gente teve o prazer de trabalhar juntos. Você nunca teve interesse, Rita, em de repente se candidatar a alguma coisa?
Ou a vontade é sempre nos bastidores ali e tal? Olha, bastidores para mim é melhor. Mas já recebi alguns convites, desde quando eu comecei como jornalista. E alguma coisa para o ano que vem? Ou... Não tenho nenhum convite em pé. Ó, fica a dica aí para os partidos políticos aqui, hein? Mas o jornalismo em primeiro lugar, né? Mas a campanha política eu fiz, não foi uma, não foi duas, foi com... Estou totalizando hoje 34 anos de profissão esse ano, então muita coisa nessa área foi feita. E outro detalhe que eu tinha esquecido, na época ainda da minha primeira empresa, eu lancei o Jornal da Vila Xavier na época. Imagina, naquela época, um jornal tabloide de 12 páginas, semanal, distribuído gratuitamente na cidade. Olha, mas isso aí você fazia sozinha, Rita? Tinha eu e uma equipe? amiga. É mesmo? Fazendo na raça. Você tudo. sempre foi doida por trabalho, né? Sim. Eu só a única coisa que eu não aprendi ainda é ganhar dinheiro, Kaique. Não, mas isso daí, então. Isso daí também eu não sei o caminho, não. Eu sou uma pessoa assim. Você vira para mim, Rita, tem um projeto assim, vamos fazer? Vamos lá, vamos fazer. Eu prefiro me arrepender de por ter feito ou não ter dado certo do que não fazer. Entendi. Eu gosto muito disso. Ô Rita, e me conta uma coisa, a sua empresa hoje, que tipo de serviço você presta? É só ligado à política? Não. Ou você trabalha com outras áreas? Eu tenho outras áreas. Eu vou inclusive aqui passar o endereço aqui da empresa, tudo certinho, telefone, tudo para entrar em contato. Opa, agradeço. Passa pra gente. Eu trabalho muito com marketing digital, né? Com marketing digital, conteúdo, tráfego pago. Mas hoje eu não tenho quantidade. Eu tenho qualidade nos clientes que estão comigo. Sim. E fidelidade, que eu acho que é o mais interessante. Sim. Em função até que você falou da credibilidade, exatamente, né? Que você conquistou aqui. A questão do marketing digital e tráfego pago, para quem não entende que tem lá uma empresa, de repente, não é tão ligado a essa coisa como a gente, seria aquela questão das mídias sociais, né, Sim. Rita? Você faz todo o trabalho, o cartazinho ali, o banner a criação, e tal, toda a criação. Eu crio, eu posto, eu faço a rede e desenvolvo o projeto. Isso, a pessoa faz um investimento dentro que seria, de quanto ela quer. Esse é o tráfego pago, né? Aonde ela quer chegar, eu faço isso e esse trabalho tem dado E aí retorno. o pessoal que tem interesse, porque é o que eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado. Né? De repente o pessoal tem uma empresa, reclama e tal, não estou conseguindo vender, tá difícil e tal. E aí você vai ver, não faz propaganda, ou faz mal feita a propaganda, que também eu acho que isso prejudica muitas empresas. Então fica a dica. Exatamente, porque muitos acham que propaganda é despesa. Sim, sim. E não investimento. É um investimento. Se você não investir, você não vai ter retorno. E qual a previsão para o ano que vem, Rita? Você que é muito ligada à política aqui da cidade. Só para a gente não fugir um pouco dessa questão política. Você acha que está tudo bagunçado ainda ou a coisa já está meio que se definindo? Estão querendo começar a definir, certo? Mas eu ainda vejo um espaço de tempo aí meio conturbado para definir certinho quem vai e quem não vai. A gente sabe que tem nomes que já são certos. Sim, sim. Mas tem uns ainda que estão... Eu tenho dois que já são certos, que é a Eliana Naim, né, pela esquerda, e nós temos o Pedro Tede pela direita. Então, acredito que sejam esses os nomes até o momento. Sim. E vamos ver o que vem pelo centro, né? Sim, sim. Talvez um Rafael De Angeli no PSDB, ou Edna Martins. Pode ser também. A Edna hoje ocupando um cargo como presidente estadual do partido, eu acho que ela tem forças para isso, mas tem que esperar. Na eleição passada, você que é muito ligada nisso, Rita, em mídia social, na eleição passada teve candidatos ainda, eu vi alguns candidatos que eles ainda batiam o pé de que internet, né? Que internet o quê? Internet nada. E eu acho que até um pouco antes que veio, eu acho que da onda do Bolsonaro ali, né? Você acha que pro ano que vem a mídia social vai ser o fator determinante na campanha política? Eu acho. Eu acho, porque o horário político em TV hoje ninguém mais assiste. Não se tem mais comício.
não se tem. Tem aquela pelejada, aquela caminhada na rua dos candidatos. Mas quem vai determinar as eleições, na minha opinião, ano que vem, é a rede social. Muito bem. Ritinha, eu vou agradecer novamente. Espero tê-la aqui novamente, inclusive ano que vem, porque a coisa vai estar pegando fogo. Vamos Aí dá junto. pra gente fofocar mais sobre política. Porque, Eu prometo revelar um monte de coisa para Vixe, você. Maria, então já fica marcada a segunda. Queria agradecer novamente, principalmente por tudo que você me ensina, pela experiência que você tem. Muitas das coisas que eu pego, que eu levo, e você sabe que eu sou meio... Eu gosto... Eu tenho meu pai como minha referência no Grande jornalismo, Leite. você, José Carlos Madalena, aprendi muito com ele também, que meu pai trabalhava com ele. Eu pegava algumas coisas de rádio, que eu gosto também muito de rádio e tudo mais. Vocês que eu chamo de a velha guarda, não no sentido figurado, mas a velha guarda da imprensa aqui em Araraquara, eu tenho grande admiração. Eu só citei 3 aqui, mas tem vários outros que eu realmente admiro muito. E você é uma dessas pessoas que eu admiro. Queria agradecer imensamente você ter aceito o meu convite e falar que foi uma honra para mim ter feito essa entrevista com você, Rita. Kaique, eu que agradeço. Eu estou honrada de hoje estar sentada aqui conversando com você. E conte sempre comigo. Tamo junto. Tá? Dá um beijo aqui. Obrigado, Rita. O que é isso?